Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos fazer duas notícias. Uma nós vamos falar como ficou a rodada do Brasileiro, como faltando apenas um jogo, a classificação do Fluminense, como que tá, e a outra nós vamos estar falando uma notícia que com certeza vai te deixar preocupado, vai tirar teu sono. Assim eu fiquei, pelo menos quando eu soube dessa informação, fiquei um pouquinho preocupado, né? Um pouquinho falando, caraca, isso não pode acontecer. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve nessa moral pra gente. Lembrando, a gente está com a nossa meta de chegar a 1.500 inscritos. Tá faltando um pouquinho mais de 50 inscritos. Se você se inscrever, vai faltar menos um. Deixa seu like e compartilha nosso vídeo com seus amigos tricolores. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vou começar logo com a notícia que vai tirar seu sono, vai te deixar preocupado. E depois a gente fazer uma apanhada de como foi a rodada do Brasileiro, projetando a classificação do Fluminense a próxima rodada. Uma notícia vinda da Espanha. O que acontece? O Real Madrid conquistou o título da Copa do Rei no último sábado. E após o jogo, foi ter a entrevista ali, né? E uma das perguntas que foram feitas para o presidente do Real Madrid era se o Carlo Ancelotti continuaria no Real Madrid para a próxima temporada. O presidente do Real Madrid falou que, olha, o Carlo Ancelotti tem contrato com ele até 2024 e ele vai cumprir esse contrato. Por que isso nos deixa preocupado? Há uma grande corrente da CBF que o treinador da CBF deveria ser um estrangeiro e na pessoa do Carlo Ancelotti. Os outros estrangeiros que são falados da seleção brasileira, um é Abel Ferreira, o outro é Jorge Jesus. Porém, nenhum dos dois agrada 100% a cúpula da CBF. E um dos nomes mais cotados da CBF, caso o Carlo Ancelotti não venha, é o do Fernando Diniz, que hoje vive esse momento extraordinário com o Fluminense, conquistando vitórias, conquistando títulos, fazendo a gente ficar apaixonado por esse estilo de jogo, de toque de bola e tudo mais. E muitas pessoas falam que o Fernando Diniz está trazendo de volta a essência do futebol brasileiro, futebol de qualidade, futebol de construção, futebol onde os jogadores propõem o jogo. Então por isso que isso me deixa preocupado. Porque quando a imprensa começa a falar muito isso, e batendo muito nessa tecla, que não está errado de falar isso, que realmente é isso que acontece, abre o olhar da CBF para, por exemplo, por que a gente vai trazer? Ah, está todo mundo falando que o Fernando Diniz é o novo Guardiola, então vamos trazer ele. Então por isso que existe uma preocupação muito grande, pelo menos dos torcedores tricolores, eu me sinto assim, dessa questão do Fernando Diniz acabar sendo, caso realmente não aconteça, que eu acredito que não vai acontecer, do Carlo Ancelotti vir para a seleção brasileira, deles quererem trazer o Fernando Diniz para a seleção brasileira para agradar a grande imprensa, para tirar um pouco da pressão e botar o Fernando Diniz lá. Só que o que eu também penso pelo lado do aqui nosso? Se o Fernando Diniz, ele não deveria aceitar um convite da seleção brasileira, não porque eu sou torcedor do Fluminense, mas sim porque o momento que ele vive com o Fluminense é espetacular. Ele precisa levar esse trabalho até o final. E na seleção brasileira ele vai encontrar uma série de desafios, obstáculos, que pode talvez impedir o crescimento da carreira dele. Claro, você trabalhar na seleção brasileira é o ápice, é o cara que busca, muitos treinadores buscam essa vida toda e nunca vão ter essa oportunidade. Então, caso aconteça o convite, eu acredito que ele vai ter que ficar balançado. Mas eu acredito também que o Fluminense vai fazer de tudo para manter ele até o final do contrato. E, enquanto isso, falando da seleção brasileira também, o que fica claro é que a CBF quer muito o Carlo Ancelotti, que até agora não anunciou o nome de ninguém. Está esperando para ver se vem uma resposta. Mesmo que seja negativa do Ancelotti, vou buscar outro nome. Então, se o Ancelotti falar que quer, ele vai vir. Mas, nesse momento, fica essa situação aí complicada que nos deixa um pouquinho preocupados, né? Agora também nós vamos falar um pouquinho, né, do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve um encerramento, né, quase da rodada, só tem um jogo hoje que é Corinthians e Fortaleza. E como que ficou a classificação do Fluminense no Campeonato Brasileiro? O Fluminense ficou em sexto, estava ficando em sétimo, mas o Red Bull Bragantino empatou com o Grêmio no finalzinho, 3-3, né, um jogo de muitos gols. E o Fluminense ficou em sexto colocado com 7 pontos. Então como que fica? Eu vou falar até a classificação do Fluminense, né? O Botafogo é líder, o único time não brasileiro com 100% de aproveitamento, 12 pontos. Em seguida vem o Palmeiras com 10, Cruzeiro tem 9, Fortaleza que joga amanhã tem 7, pode chegar a 10, São Paulo tem 7, Fluminense tem 7. Então como que a gente projeta, né, a próxima rodada do Brasileiro? A próxima rodada do Fluminense vai a Belo Horizonte pegar o Cruzeiro, e caso o Fluminense vença o Cruzeiro, o Fluminense passa o Cruzeiro. Então o Fluminense pode terminar a próxima rodada em terceiro ou até mesmo em segundo, dependendo da questão do saldo de gols, caso o Palmeiras não vença, caso também o Fortaleza não vença o Corinthians. Então a rodada acabou, né, que foi até boa para o Fluminense, então o Fluminense que poderia ter terminado essa rodada com 8 pontos e está na quarta colocação, né, mas deixou escapar, né, 8 pontos não, né, 9 pontos e também está na terceira colocação, mas acabou deixando, né, 2 pontos pelo caminho a não conseguir fazer o segundo gol contra o Vasco. O que vai acontecer nessa projeção do jogo lá em Belo Horizonte? O time do Cruzeiro vem num momento bom, né? O time do Cruzeiro que em 4 rodadas venceu 3. Perdeu apenas na estreia para o Corinthians.
o Fluminense vai a BH e vai precisar também ter muita paciência para jogar lá para conseguir uma vitória. Porque a torcida está motivada, o time do Cruzeiro vislumbra, né, até talvez assumir a liderança do campeonato na próxima rodada. Então vai ser um jogo difícil. O time do Cruzeiro também é um time que sabe jogar bem, né? Essa troca de treinador, né? O treinador do Cruzeiro também gosta muito de propor os jogos, ter um pouco do domínio do jogo. Mas a verdade é o seguinte, se o Fluminense conseguir jogar o que sabe, tem tudo para conseguir um resultado positivo lá, né? Também outra percepção minha, eu acho que para esse jogo da quarta-feira, o Fluminense vai vir com força máxima, talvez só não deve jogar o Samuel Xavier que sentiu, alguém que tem algum problema físico, e no final de semana, o jogo contra o Cuiabá no Maracanã, eu acredito que o Diniz vai dar uma mescla ali, né? Vai poupar alguns caras ali, para estar todo mundo 100% pro jogo da próxima terça-feira, que vai ser contra o Flamengo. Então eu acho que o Fluminense vai com força máxima contra o Cruzeiro, poupa contra o Cuiabá pro jogo da Copa do Brasil ter força máxima, todo mundo ok, né? Mas o que é importante para esse campeonato do Fluminense? É não desgarrar do pelotão de cima, é sempre estar pontuando, conseguindo estar sempre buscar ali as primeiras classificações, para quando chegar na reta final tiver aquele sprint, não ter tanta diferença de pontos. Então, o jogo contra o Vasco, acho que o Fluminense deixou de ganhar 2 pontos, mas agora tem que mirar no Cruzeiro e conseguir também uma vitória boa contra o Cruzeiro para deixar a gente satisfeito. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu te peço, se não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve dessa moral pra gente. A gente tá com a nossa meta de chegar aos 1.500 inscritos. Se inscreve aí, falta 50 inscritos. Compartilhe nosso vídeo com mais algum amigo seu tricolor. Ajuda o Falando de Flu a crescer e continuar falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.